Seja bem-vindo à palestra Impactos da Sociedade 5.0 e Indústria 4.0, Desafios e Oportunidades. Meu nome é Juliano e estarei com vocês ao longo dos próximos 30 minutos para mostrar o que temos de novidades nessas áreas. Um pouco do meu mini currículo aqui. Sou professor de graduação da Católica Santa Catarina e também professor de pós-graduação da mesma. Palestrante da área de TI, da área de gerenciamento de projetos, da área de inovação, instrutor oficial da Furukawa, instrutor e consultor da Beware, sócio-diretor da empresa Project Training, treinamentos online, e também escritor aí, eu tenho 2 livros publicados. Então, vamos começar aí a palestra. Olha só o que o Fórum Econômico Mundial diz, onde ouviram 800 experts e executivos da área. A previsão que nós teremos até 2022 serão 1 trilhão de sensores diferentes conectados. Mas o que significa isso? Então, o que são sensores? O que são dispositivos conectados? Qual é a interferência disso na vida pessoal, na vida industrial? O que isso muda? Então, veremos ao longo desses slides. 7 incríveis tecnologias até 2030, algumas aqui vou comentar com vocês. Por exemplo, robótica, sempre teremos aplicações, justamente para otimizar os processos produtivos, e claro, para ter mais qualidade também no produto final. Carros autônomos sempre serão bem-vindos também nessa nova era. Além de autônomos, estamos indo também para uma era de carros compartilhados. Impressora 3D também teremos grandes aplicações, principalmente na área médica também nos próximos anos, onde teremos peças impressas que serão órgãos humanos também. Além de vestuário, tênis, roupas, teremos sensores nesses itens. Por exemplo, o celular, daqui a alguns anos, será muito pequeno, muito menor do que a gente conhece. Então, podendo colocar em vários dispositivos, relógio, vários produtos aí menores. E, por exemplo, lá próximo a 2030, teremos um membro dos conselhos, conselhos diretores da empresa, um membro daquele conselho diretor, conhecido na empresa, na indústria, como, por exemplo, um dispositivo robótico, um dispositivo computacional que processa milhares de informações, onde o ser humano não consegue fazer tão rápido, e para ajudar nas decisões estratégicas da empresa. Então, estamos na era da IoT, então IoT, e também Big Data, ou seja, estamos na era da internet das coisas e da Big Data. Olhem só uma previsão aí dos últimos 20 anos. Claro que estamos no ano 2017, mas desde 2000 até 2020, obtivemos aí um incremento de 6.000 vezes a capacidade dos dispositivos, ou seja, a capacidade dos dispositivos aumentou muito nos últimos aí 20 anos. A evolução dos computadores, reparem só aqui também. Tivemos uma evolução aí de 2000 até 2020, a previsão até 2020 seria vezes 80.000 a capacidade também de processamento. Então, 4 itens que não pode faltar nessa grande evolução aí que veremos nos próximos anos. Essa palestra foi lançada em 2017, no ano de 2017, mas ela continua recente aí, atualizada nos próximos pelo menos 5 anos. Olhem só alguns itens fantásticos aí e também que não podemos deixar de colocar aqui também. IoT, que são todos os dispositivos que podem ser controlados por meio de redes, que é a internet das coisas, ou seja, eu posso controlar alguma coisa, uma lâmpada, uma TV, uma persiana, alguma coisa assim, E também eu posso ler sensor de umidade, temperatura e algo mais, tudo pela internet e pela rede. Big Data, iremos armazenar grandes volumes de dados que podem ser analisados para criar um valor adicional, ou seja, não é importante somente gerar dados por sensores e controlar dispositivos, mas a gente vai armazenar todas essas informações.
Então, teremos milhares de informações, por exemplo, numa planta industrial, numa empresa, informações, sensores, dispositivos, para tomar decisões inteligentes diante dessa realidade. Teremos também a inteligência artificial, máquinas aí de autoaprendizagem que podem analisar dados e situações de forma mais rápida e objetiva também que os seres humanos. Então, teremos uma grande quantidade de dados pela Big Data e iremos analisar pela inteligência artificial, que tem uma capacidade enorme aí de processamento diante de milhares de dados. E, é claro, a robótica, que é a automação aí também, né, disso tudo, principalmente usada aí na automação industrial, mas podendo se estender também para a área residencial e outras aplicações. Tá? Então, justamente a robótica serve para tarefas diversificadas, dinâmicas e também complexas. Então, o alicerce de toda essa mudança que está por vir é a tecnologia da informação e comunicação. Tá? Então, a essência básica para essas novas tecnologias que estão por vir, tanto para a área industrial como para a sociedade também que veremos a seguir, então constitui um alicerce sobre o qual as inovações e soluções aí são constituídas, tá? São construídas também, ok? Então reparem aqui, o uso da internet global. Brasil está no verde claro aqui, então ele tem aproximadamente 50 a 69% da população com uso da internet, no cotidiano da vida dessa pessoa. Pode ver que tem países muito mais adiantados que o nosso, no verde médio e no verde escuro aqui, tá? Então, e claro que tem países bem mais atrasados também aqui no vermelho e laranja, tá? Então o Brasil está na corrida mundial de internet, digamos assim, está no meio, na metade, nessa corrida. Uma evolução que eu faço questão de comentar. Eu acompanhei a evolução na Alemanha nesses últimos anos. Então, a primeira viagem que eu fiz para a Alemanha foi em 2008. E reparem só aqui no desenho. Estava visitando o museu da Mercedes-Benz, em 2008, fazem 9 anos atrás. E esse museu, assim que a gente entrou nesse museu, nos deparamos então por um equipamento de TI, que faz com que, ao aproximar o carro, por exemplo, que a gente queira visitar, o fone de ouvido vai contar a história, quando foi produzido, ou seja, toda a história do carro. Então não precisa ficar lendo letreiro, por exemplo, em museu aqui. Então isso já é um avanço tecnológico, já fazem alguns anos que foi feito isso no museu, por exemplo. Aqui, reparem, uma fábrica de cervejas a Paulana, em Munique. Então estávamos no horário extremamente comercial, ou seja, um horário que a produção está em alta, então a produção está a todo vapor. E reparem só aqui, as cervejas sendo feitas aí num grande volume, aqui, e aqui não vemos ninguém na produção fazendo trabalhos manuais. Todo o processo produtivo era automatizado. E reparem aqui também na indústria, aqui é a supervisão desse sistema produtivo. E também, de vez em quando, aparecia uma pessoa ou outra aí para auxiliar na produção. Auxiliar, controlar, verificar algum alarme, alguma coisa a mais. Então, reparem que o mundo está mudando. E então, temos que acompanhar essa evolução. A corrida global também se estende a outros países. Por exemplo, quando falamos de Japão, estamos falando da Super Smart Society. Society, ou seja, sociedade super inteligente, sociedade 5.0. Quando falamos da China, temos um projeto lá, de Made in China 2025. Quando falamos da Ásia, temos cidades inteligentes na Ásia, Smart Cities. Quando falamos lá da Europa, principalmente a Alemanha, estamos falando da indústria 4.0. Quando falamos dos Estados Unidos, Canadá, essa região ali em cima, América do Norte, estamos falando então da industrial internet e plataformas de negócios IoT, Internet das Coisas. E o Brasil? Como é que fica nessa história toda? Como é que fica o Brasil em relação à corrida global? Não podemos deixar de ser competitivos, isso é muito importante. Então temos que sim acompanhar essa tendência global de tecnologia.
Então, as principais iniciativas mundiais em relação à IoT, Internet das Coisas, iniciou principalmente na Alemanha. A Alemanha iniciou esse processo aí de revolução industrial, então estamos na Revolução Industrial 4.0. No ano de 2010, o High Tech Strategy 2020, então foi publicado no país aí que o país, a partir de 2010 até 2020, teria um plano estratégico para a evolução da indústria, ou seja, a indústria quarta geração, indústria 4.0, ok? E o foco principal era realmente na indústria, ok? Lá nos Estados Unidos, em 2012, foi proposto aí pela GE, General Electric, um esquema aí de internet industrial. Além de acrescentar a questão da indústria, também se acrescentou aí negócios de IoT, ou seja, de cidades inteligentes também. Okay? Então temos o domínio alemão, que é o domínio industrial, que a Alemanha sempre foi muito conhecida pela automação de ponta, ou seja, automação muito boa em relação ao nível mundial e pioneira também nessa área. E temos aqui o internet industrial, ou industrial internet, dos Estados Unidos, o país aí que inventou a internet. Aí depois nós temos também um conceito mais novo aqui, que iniciou em 2016, que é a Super Smart Society 5.0. Então, nada mais é do que sociedade inteligente. Esse é o contexto aqui, tá? Então, transformação para além da indústria, tornando então a sociedade inteligente, ok? Então, esse conceito é muito mais amplo que os dois anteriores. Então, faremos aí uma sociedade inteligente, claro, indústria também inteligente. Aqui não se limita apenas na indústria, vai para toda a sociedade a alta tecnologia que veremos aí nos próximos anos. Então a indústria 4.0, falando um pouquinho mais da indústria 4.0, que foi a pioneira, né, nessa nova era, então são fábricas inteligentes. Máquinas que monitoram umas às outras, máquinas que colocam sinais e sensores para, por exemplo, Big Data, que armazena as informações em sensores e dispositivos, e claro, podem fazer decisões descentralizadas sobre produção e manutenção, desde que o ser humano, desde que o homem permita isso, ok? Então teríamos aí uma coesão entre o real e o virtual, ou seja, uma harmonia entre o real e o virtual. Veremos um pouquinho mais à frente o que é essa coesão real-virtual. Então, a indústria 4.0 se resume justamente a isso. Robôs autônomos, então, que podem fazer atividades e resolver pequenos problemas de forma autônoma, sozinha, sem interferência humana. Podemos fazer simulações, integração de sistemas, internet das coisas, que é controlar dispositivos, ler sensores, e não podemos esquecer também da cibersegurança, que não adianta apenas deixar tudo automatizado se não temos a segurança. Até porque nós temos hackers nas redes, então temos que tomar cuidado com isso. Computação em nuvem, então tudo vai ser armazenado fora da tua empresa, então geralmente em grandes centros, data centers e assim por diante. Impressão 3D, manufatura aditiva, então vai ser muito importante para a indústria lançar produtos novos, a impressão 3D. Realidade aumentada, que a partir de óculos auxiliares é possível melhorar, maximizar o trabalho, fazer de forma mais rápida e mais precisa, evitando erros humanos. E claro, temos o Big Data, que vai concentrar todas essas informações. Então, as 4 gerações aqui da indústria 4.0. A primeira seria a mecanização. Então, isso surgiu há muito tempo atrás. A segunda geração veio a eletricidade, então proporcionou aí então muita otimização na questão de indústria, fabricação também em massa. A terceira geração veio a computação, a era da informática. Então, além da produção em massa, também foi possível otimizar, fazer de forma mais, digamos, supervisionada por computadores também. E claro, veio aquela geração de CLPs, controladores lógicos programáveis e assim por diante.
A quarta geração, que é a proposta aqui, é a colaboração de tudo isso. Então, sistemas inteligentes vão trocar informações entre eles para, em alguns momentos, tomar decisões autônomas, ok? Que, digamos, é possível fazer sem intervenção humana. Tá? Então, esse conceito da indústria 4.0 surgiu na Alemanha em 2009, onde um grupo aí de mais de 40 empresas e especialistas na área se reuniram para definir os próximos 10 anos como seriam. Investimento inicial, 2,5 milhões de euros para os próximos 10 anos. E o básico, o fundamental, o essencial dessa indústria 4.0 são sistemas cibernéticos, onde o virtual e o físico caminham juntos. Então se comunicam e interagem um com o outro. Aqui um estudo de caso da SAP, se vocês digitarem no YouTube, por exemplo, SAP Industry 4.0, teremos vários vídeos lá. Então, o objetivo principal é deixar o trabalho mais eficiente, ok? E os fabricantes constantemente têm aumento de pressão por custo, fazer produtos mais baratos, mais rápido. Existe uma volatilidade de mercado, onde, por exemplo, lançamos um produto hoje, daqui a um ano esse produto já está desatualizado algumas vezes. O ciclo de vida do produto, portanto, é menor nesses casos. Né? Ciclos de testes são cada vez mais rápidos também. Então, temos muitas mudanças pela frente e grandes desafios. Os produtos têm se tornado mais complexos e personalizados também. E, é claro, mover as fábricas países emergentes aí, né, já não é mais um caminho de sucesso hoje em dia. Então, hoje em dia é possível sim o país, digamos, continuar com a fábrica no mesmo país, por exemplo, Brasil continuar com a fábrica no Brasil, e a fábrica ser extremamente produtiva, e não há, às vezes, a necessidade de colocar essa fábrica num país emergente, digamos que cobra aí valores menores de mão de obra. Novo cenário, então, adicionar sensores, microchips às máquinas, aos veículos, para ter maior inteligência, ok? Então teremos uma riqueza de dados muito grande aí diante disso. Então aqui está a evolução da sociedade 5.0. Caça e coleta, começamos lá, né, na primeira geração, caça e coleta aí. Aqui é um conceito japonês, tá? Então, segundo o japonês, caça e coleta seria então a sociedade 1.0, em simbiose com a natureza. Já a sociedade 2.0, então se organizou-se em relação a estados de nação, principalmente com a questão de agricultura. A sociedade 3.0, dominamos o poder aí da produção em massa, ou seja, a produção em linha de produção realmente. Tá? Depois veio a sociedade 4.0, onde veio a era da informação, de sistemas de informação. Então, não era mais necessário apenas ter produção em massa. Ou seja, se uma indústria ficasse apenas na produção em massa, ela não seria tão competitiva mais. Então, teríamos a informática para facilitar esse processo produtivo e adicionando valor também aos produtos dessa indústria. E a sociedade superinteligente, que é a 5.0, então veremos nesses próximos minutos aí. Então, onde é que ela está aqui? A sociedade 5.0 se encontra então depois aí da invenção do computador e do início, né, da distribuição da informação, ok? Então, quais são os problemas aí que há interesse em resolver nessa sociedade 5.0? Problemas sociais e globais, né? Principalmente aí no que diz respeito a desastres naturais, principalmente a mudanças aí na segurança do país e também na questão ambiental, né? Por exemplo, temperatura do planeta, né? A questão de poluição também do planeta, a questão da energia limpa. Também temos que analisar que a população está envelhecendo também, né? E também, claro, teremos muitas mudanças na área rural, né? Então, essas são as 5 ciências aí do plano básico da sociedade 5.0, ok? Então, onde prevê principalmente ações muito fortes, né, disruptivas na questão do transporte, agricultura, cuidado médico, manufatura, produção,
a parte ambiental e também a parte educacional, ok? Então, na sociedade 5.0, o foco está nas pessoas e não nas máquinas, ok? E não é apenas para a indústria, é para a sociedade inteira, ok? E esse início, esse processo já foi iniciado no Brasil, né? Eu trabalho há uns 10 anos como instrutor da Furukawa e reparem só nessa notícia que temos aqui. Infraestrutura Furukawa viabiliza velocidade e serviços em mais de 40 cidades digitais no Brasil, ok? Então o fabricante apresentou na semana em um evento em São Paulo sobre cidades inteligentes conectadas, ok? E o que já está sendo feito desde já, ali na data de 2015, faz 2 anos atrás, para deixar as cidades mais inteligentes. Na época, era muito comum aí instalar fibra ótica, assim como é hoje em dia também. Então a fibra ótica é como se fosse uma estrada que vai proporcionar inteligência logo após isso, ou seja, temos que ter uma boa estrada, uma boa rede, e logo após essa boa rede, uma cidade conectada, então teremos a inteligência, ou seja, cidades digitais. Então, a sociedade 5.0, as pessoas são o núcleo, né? Então, a participação será de todos e alguns valores serão compartilhados, como sustentabilidade, inclusão, eficiência, poder do intelecto, né? Então está em alta também, ok? Então, Super Smart Society, sociedade super inteligente, envolve fabricação, logística, vendas, transporte, assistência médica, finanças, serviços públicos e assim por diante, ok? Ela vai afetar diretamente a sua vida nos próximos anos. Vai aumentar a qualidade de vida também. Vamos ter serviços públicos mais inteligentes, com mais qualidade. Vai agregar mais valor também para a sociedade vai ser mais inteligente, a informação vai ser coletada de forma mais rápida também, e teremos um ambiente harmonioso, coeso, né, onde as pessoas, a inteligência artificial e os robôs convivem em harmonia. Então, vamos ter a existência de robôs e pessoas, envolvendo aí uma harmonização muito grande, serviços sob demanda, construídos praticamente não para produção em massa, mas para produção personalizada de cada pessoa. Teremos uma eliminação da desigualdade de serviço, ou seja, um serviço será muito parecido com outro fornecido por outra empresa, ou outra pessoa, outro profissional. Teremos um maior número de oportunidades para jogadores, gamers. Né? Então, os gamers estarão em alta agora nessa sociedade 5.0. O que significa isso? Reparem nesse exemplo aqui. Aqui temos um exemplo da empresa Komatsu, uma escavadeira aqui nesse exemplo, que enquanto que o operador humano opera e manipula a sua movimentação, uma máquina vai comparar então esses movimentos que o operador está fazendo com uma versão digital do projeto. Tá? Então, vai permitir que a construção, que a manipulação dessa escavadeira, por exemplo, não pegue uma tubulação de água, uma tubulação enterrada de cabos, por exemplo. Então, o operador não pode cavar fora da área definida. Se ele cavar, ele vai receber alguns alarmes aí, simbolizando para ele que ele está numa área errada que pode vir a dar problema. Okay? Então, as máquinas trabalhando em conjunto com o ser humano. Okay? Uma coisa muito comum aqui que o pessoal pergunta é se vai haver muito desemprego. Né? A sociedade 5.0, a intenção não é essa. A intenção é a máquina trabalhar em conjunto com o ser humano. Okay? Em alguns momentos teremos trabalho autônomo, mas em muitos outros momentos o trabalho será coeso, ou seja, o ser humano vai trabalhar em harmonia com a máquina, ok? Então, vamos ter basicamente melhorias nas tecnologias atuais, do cyberespaço, cibersegurança, teremos mais segurança também nessa sociedade 5.0, a base de software será mais evoluída, teremos uma grande análise de dados, inteligência artificial também sendo processada com os dados, com os sensores, com os dispositivos, né? Teremos também alguns desafios aí pela frente, como
fazer de forma mais rápida, né, os processos industriais e da sociedade e também, claro, com baixo consumo também de energia elétrica. E a base de tudo isso são redes aí que podem realmente dar conta, né, dessa grande demanda. E o mundo real nós já conhecemos. O mundo real seria robótica, atuadores, sensores, tecnologia óptica, futuramente a quântica, biotecnologia, biointerfaces. Né? Então, temos interfaces humanas também que podem ser usadas para realidade aumentada, engenharia haptic, que é sensível ao tato, ou seja, tudo que é sensível ao tato e que pode integrar o ser humano à máquina. Né? E também, claro, materiais aí de nanotecnologia. Então aqui um exemplo de planejamento, como é que seria a sociedade 5.0. Então teríamos aí sistemas de transporte inteligentes, teríamos uma energia aí inteligente também, uma cadeia de energia inteligente, sistemas Monozukuri, que nada mais é do que sistemas que a partir, por exemplo, de uma ciência muito grande em relação às novas tecnologias, temos então a prática de alguns engenheiros, alguns profissionais, para tornar aquela teoria, aquele conceito em prática, usando a criatividade. Teremos sistemas de infraestrutura, manutenção, sistemas de redução a desastre, sistemas aí de inclusão regional, sistemas de hospitalidade dentro da cidade, novos serviços que não estão descritos aqui também surgirão, principalmente com o sistema Monozukuri, sistemas integrados de pesquisa e desenvolvimento, sistemas de cadeia de comida inteligente, sistemas de produção também inteligente. Então vejam, pessoal, que a produção está aqui incluída também na sociedade 5.0 e, claro, uma plataforma também global ambiental, ok? Então tudo isso faz parte da sociedade 5.0. O comitê I3E disse sobre direção futura. Então reparem só aqui. Em 2017 foi feito aí um novo comitê que fala sobre Future Direction, onde vão criar, digamos, uma nova área chamada máquina simbiótica. Ou seja, é um sistema autônomo, onde o humano vai trabalhar junto com a máquina de forma coesa. Essa visão está totalmente alinhada com a Super Smart Society, que foi criada no Japão em 2016, ok? Então, sistemas autônomos e também de interação superiores teremos nessas tecnologias aqui do I3E. Entidades vivas e não vivas, ou seja, uma relação entre o ser humano e o robô, por exemplo, e uma relação harmoniosa, ou seja, simbiótica entre eles. A fusão do cyberespaço com o espaço real, ou seja, não teremos muita diferença do espaço real para o espaço cyber, o espaço cibernético. Em muitos momentos, podemos até confundir aí um dos dois cenários. Ok? Muito bom. Então, da indústria 4.0 à sociedade 5.0. Ok? Teremos a internet das coisas, teremos a inteligência artificial, a realidade aumentada, Big Data, Data Analytics. O desafio até 2050 seria pelo menos aí teríamos pelo menos 20% da população tendo mais de 60 anos. Isso vai fazer com que mude a sociedade também, a forma com que a gente trata a sociedade hoje em dia. Okay? Teremos novos desafios de mobilidade, em relação a desastres naturais, poluição também. Então, preste muita atenção nesta figura aqui. Essa figura acaba representando e simbolizando exatamente o que é a sociedade 5.0. Teremos o espaço físico e o espaço virtual. Né? Então, primeiramente, teremos a coleta de sensores, dispositivos. A coleta de sensores será armazenada em grandes quantidades de computadores, de Big Data. Né? Depois será analisada pelo ser humano ou pela inteligência artificial e depois será implementada por máquinas e robôs. E esse ciclo sempre continua, ok? Então, esse ciclo sempre é contínuo. Coleta de dados, acumular os dados, sensores, dispositivos em Big Data, processamento e inteligência artificial e implementação, ou seja, fazer a realidade com máquinas e robôs. Aqui alguns exemplos
de que isso aqui já é realmente prática, né? Então, por exemplo, a Rolls-Royce, né? Após vender um motor, a Rolls-Royce não vende apenas um motor. Ela quer ter, por exemplo, né, um contrato de operação total do motor a jato, ou seja, nesse motor é colocado vários sensores para controlar a questão da manutenção, para controlar a questão da vida útil, né, dessa turbina, desse motor, né, e claro, para verificar também em relação ao plano de reparos. Então o preço de uma turbina dessa, para quem compra para o avião, por exemplo, é totalmente afetada com a IoT, Internet das Coisas, ou seja, é realmente constantemente lido, né, esses dados armazenados em Big Datas, processados por pessoas ou inteligência artificial, e depois é colocado também uma realidade de como é que está esse motor em relação à vida útil. Outro estudo de caso aqui também, temos o porto de Hamburgo, né, na Alemanha, e claro, lá foi feito aí uma inteligência, né, uma indústria 4.0, principalmente no tráfego de caminhões, trens, navios, né? Então foi possível ter uma otimização em ganho de tempo e ganho de precisão também. Outros projetos com a IoT colocaram também a redução de CO2 aí, na natureza. E também, claro, foi colocado também um sistema de acompanhamento dos containers nesse porto para realmente ficar mais eficiente o porto. Reparem só, né, que, segundo aí o diálogo do G20, temos já um incremento constatado que a indústria 4.0, a internet industrial e também a sociedade 5.0 realmente dá retorno. Por exemplo, em um estudo que foi feito aqui, 22% de incremento na indústria automotiva, 10% na questão da comida, né, a indústria de comida e outros 6% componentes. Isso foi feito apenas um estudo superficial, mas já foi comprovado que é possível sim ter um benefício muito grande nessas novas tecnologias. Ok? Aqui um rápido exemplo, estamos finalizando. Por exemplo, na educação, teremos futuramente robôs ensinando. Teremos sistemas de tutoramento inteligente, aprendizagem analítica. Na questão humana, teremos gravadores de saúde, por exemplo. Então, cada pessoa vai ter um gravador de saúde e um médico, por exemplo, vai te atender online, principalmente, e ele vai te atender antecipadamente às suas doenças, por exemplo. Tá? A área da infraestrutura, teremos carros inteligentes, compartilhamento também de carros, né? E teremos outras áreas também, um incremento muito grande, né? Principalmente com robótica, na questão de segurança, né? Teremos drones, câmeras de vigilância, agências de governo que podem gastar o seu orçamento, por exemplo, muito melhor do que atualmente, né? Porque o sistema inteligente ele também otimiza a questão de gastos. Okay? E é isso. Então a sociedade 5.0 é uma fusão de todas as indústrias e da sociedade. Se vocês puderem consultar o YouTube, digitem Future Vision 2020, ok? NTT. Então foi o vídeo criado pela NTT que vai mostrar para vocês como é que será, por exemplo, lá nos Jogos Olímpicos de 2020, em Tóquio, Japão. Então, quando você desembarca no aeroporto lá no Tóquio, Japão, como é que seria a realidade lá? Então, eles anteciparam aí como é que seria daqui a alguns anos, chegando, por exemplo, o Japão, que está trabalhando fortemente com a sociedade 5.0. Mas não podemos esquecer da segurança, ok? Não adianta nada fazer um sistema fantástico, super inteligente, se, por exemplo, olha só o que aconteceu aqui. Hacker invade sistema e faz 156 sirenes de alerta dispararem durante a madrugada nos Estados Unidos. Imaginem só, centenas de milhares de pessoas acordando por uma sirene que deveria ser disparada apenas com ataques terroristas e, por exemplo, emergências dentro da cidade. Okay? Então, isso despertou aí uma preocupação muito grande. Aqui, por exemplo, já foi possível entrar na central multimídia e no controle do carro, por exemplo, em alguns fabricantes, né?
Esse fabricante, por exemplo, o hacker conseguiu assumir o freio, conseguiu assumir a direção, conseguiu assumir os vidros, conseguiu assumir os faróis. Então, realmente é preocupante. Aqui, por exemplo, na Alemanha, uma siderurgia foi invadida por hacker e deu um dano muito grande no processo produtivo aí. Tá? Isso faz 2 anos, 2 a 3 anos. Aqui, na Ucrânia, um hacker entrou numa distribuidora de energia elétrica há 2 anos atrás, 2015, e acabou fazendo blackout geral nesse país aí, envolvendo milhares de pessoas. Então isso não podemos deixar acontecer, ok? A segurança é fundamental nessa nova era de tecnologia. Então agora, para finalizar essa palestra, eu gostaria realmente de colocar uma visão interessante aqui. O mais interessante é que tenhamos uma visão 360 graus. No Brasil, então veremos alguns exemplos de indústria 4.0, de industrial internet, de sociedade 5.0 também. Então, o mais importante é que no Brasil tenhamos realmente a aplicação das tecnologias, usando principalmente o que cada país propôs como sendo melhor. O Japão, por exemplo, ele envolve a sociedade 5.0 e, claro, envolve a indústria também. Temos os Estados Unidos envolvendo a industrial internet e a Alemanha, o Industry 4.0. Então podemos sim, talvez, fazer um misto entre as tecnologias, ou seja, aproveitar o que cada conceito desses tem de melhor. Então, eu acho que isso é o mais importante. Ok? E para finalizar, eu gostaria que você participasse então de uma pesquisa. No Brasil, você acredita em qual perspectiva? O que será que vai realmente dar certo aqui no Brasil? Você pode votar através do computador ou do celular, ok? Basta entrar no site www.mente.com e digitar o código 274927. E você já pode sair votando aí. Eu agradeço a participação e muito obrigado aí por estar envolvido com as próximas tecnologias que veremos. Muito obrigado e sucesso!